Olá, o Sindepress Entrevista conversa hoje com Antônio Neto, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros e do Sindipd. Nós vamos conversar sobre os últimos acontecimentos no cenário político e econômico e suas consequências. A gente já está falando de consequência. E a primeira pergunta é, Neto, quais são, na verdade, os impactos da saída do PMDB do governo Dilma? Olha, é um pouco difícil de analisar desse imediato. A primeira coisa que a gente pode analisar é que o governo perde uma grande base de apoio. E não é diferente do que foi, por exemplo, no primeiro mandato de Lula. O PMDB não estava com Lula. O PMDB, inclusive, teve um candidato a vice-presidente da República na chapa do Zé Serra, que era a deputada Rita Camata. E os 2 primeiros anos o PMDB não participou do governo Lula. Mas todas as coisas que foram levadas ao Congresso, que precisavam ser votadas, e que era de interesse da classe operária, do povo brasileiro, o PMDB votou junto. Ou seja, o fato de você não estar na base não quer dizer que você seja oposição pura e simples. Oposição por oposição, como é, por exemplo, o PSDB hoje, que é oposição por oposição. Mesmo que seja uma tese do PSDB, o PSDB vota contra. O PMDB não vai fazer isso. O PMDB vai votar aquilo que é de interesse para o povo, só que não tem mais compromissos de governabilidade com o governo Dilma, ou seja, vai votar aquilo que ele achar que deve votar. Então perde muito o PT, perde muito o governo Lula. E, para nossa tristeza, né, o momento de governabilidade fica bastante comprometida, porque a base do PMDB na Câmara e no Senado são uma das maiores bancadas. É um partido muito capilarizado no Brasil, ou seja, e temos eleições de prefeitos e vereadores em todos os municípios. Significa que a aliança PT-PMDB está desfeita. Então isso vai ser repetido em todos os estados, todos os municípios onde havia uma possibilidade de uma aliança entre PT e PMDB. Vai ser difícil você tê-lo, até porque hoje você já não tem mais uma unanimidade, muito pelo contrário, da necessidade de manter uma aliança com o PT. Ô Neto, caso o impeachment não avance ou que o governo a Dilma saia vitoriosa nessa questão do impeachment, como é que fica o PT, o PMDB, nessa condição de ter saído e considerado por algumas pessoas, alguns intelectuais, ter abandonado o barco? Sempre quando o PMDB toma qualquer atitude, há uma crítica muito grande. Se ele fica é porque ele está louco por cargo. Se ele sai é porque está abandonando o barco. Você vê que, porque o PMDB tem peso, né? Você não chuta cachorro morto, não atira a pedra em árvore que não dá fruto. Na verdade, o PMDB tem um peso nacional. Então, vamos dizer que seja tudo favorável ao PT e à presidente Dilma. O PMDB está se preparando para 2018. Ele vai montar equipes para formular um programa de governo e vai organizar-se no Brasil inteiro, nas eleições agora as municipais, para lançar um candidato à presidência da República em 2018. Essa é a tarefa do PMDB. E nada melhor que ele defina bem agora, bem antes, qual é o caminho que ele quer escolher. Porque se chegar, imagine nós, se chegar em fevereiro ou março de 2018, depois de compartilhar as vitórias e as derrotas do governo PT, do governo Dilma, ele faz assim, bom, agora nós vamos ter candidato próprio. Está aqui, obrigado, porque nós ficamos juntos, tchau, vamos nos enfrentar nas urnas. Não, tomou agora. 2 anos antes, ele toma uma decisão difícil, uma decisão que não foi uma decisão unânime, foi uma decisão de maioria, né, uma grande maioria, mas de maioria, de dizer o seguinte, nós vamos nos preparar para disputar a eleição em 2018. Pessoalmente, como é que você avaliou o anúncio da saída do PMDB? Qual foi seu sentimento? Olha, eu analiso com muita tranquilidade. Primeiro porque eu acho que é um direito do PMDB de fazer isso. Eu sou militante do PMDB, todo mundo sabe disso. Há 2 anos atrás, o PT fez isso no Rio de Janeiro. O PT estava governando o Rio de Janeiro juntamente com Sérgio Cabral. Lindenberg Farias decidiu que seria candidato a governador do Rio de Janeiro. Entregou às secretarias todos os cargos e foi para a oposição ao governo. Não, foi pior do que o PMDB está fazendo agora. Foi a oposição a Sérgio Cabral, oposição, inclusive, bastante desleal. E disputou a eleição. Ganhamos, o PMDB ganhou lá com pezão. Mas, veja, fizeram isso. Quer dizer, agora quando o PMDB faz, é a mesma coisa. O PMDB está tomando uma decisão que ele acha que não é possível mais compartilhar o governo Dilma. Ele acha que ele deve
disputar as eleições municipais sozinho e deve se preparar para ter o seu candidato à presidência da República em 2018. Eu acredito que você esteja acompanhando esse processo mais próximo dentro do PMDB. Como é que o PMDB está encarando essa condição, por exemplo, de alguns ministros quererem continuar no governo Dilma? Que é o caso da agricultura, saúde. Bom, na verdade, a agricultura ela não é PMDB, ela está PMDB. Cátia Abreu, uma valorosa companheira, uma mulher muito inteligente, eu diria até que está fazendo um bom trabalho na agricultura, mas ela era do DEM até ontem. Entrou para o PMDB e não foi indicada pelo PMDB para ser ministro. Ela foi ministra a convite da própria presidente Dilma. O que vai acontecer? Aqueles que quiserem ficar estarão desobedecendo uma vontade do partido. E existem punições para isso, desde suspensão, expulsão, tem uma série de atitudes. Agora, para mim, se eu fosse dirigente de algum órgão público federal e o meu partido tira o apoio a esse governo federal, eu, por lealdade ao meu partido, eu entrego o meu cargo. Isso é outro problema. Agora, se eu quero continuar no cargo, eu entrego o cargo do PMDB. Eu me saio do PMDB. Agora, eles querem se manter no cargo e se manter no PMDB. Isso não vai ser possível. Aí você não está fazendo parte de um partido. Se o partido está para cá, você não pode estar com os pés nas duas canoas. Então você vai ter que decidir, ou você fica no partido ou fica no governo. Se você quiser continuar no partido, você tem que sair do governo. E eu espero que a razão seja o mote da cabeça dessas pessoas que, por problema de interesses pessoais, problema de interesses políticos e de vaidade, estão relutando em acatar uma decisão partidária. Porque esses mesmos que são citados pela mídia, que são 2 ou 3 dos 7, eles são dirigentes que sequer compareceram, seja na convenção do partido, ou seja na reunião de diretório nacional, até para tentar defender a manutenção do status quo, ou seja, que o PMDB ficasse dentro do governo Dilma. Entendi. Então, se você não defende uma tese, e a tese que você expõe externamente ao partido é derrotada no partido, tem que escolher, ou fica no partido ou fica no governo. Neto, como é que você está observando, por exemplo, esse momento tão delicado, por exemplo, nessa reforma ministerial, né? Então, com a saída do PMDB, a presidenta Dilma, na verdade, já está correndo, né? Já está tentando rearrumar a casa. Como é que fica essa questão da distribuição de cargos e verbas para esses novos parceiros, para esses partidos que ainda estão aliados Isso não é uma questão delicada, considerando que, por exemplo, as contas públicas do governo já está passando por problemas tão caóticos? Na verdade, está substituindo, né? Você teria, vamos citar um exemplo, tem um ministério que estava com o PMDB, tem lá o cargo do ministro, todas as pessoas que fazem parte do ministério, que o ministro, porventura, montou sua equipe, saem todos aqueles que eram do PMDB, ele oferta a um outro partido para que ele componha a sua base e dê sustentação no Congresso. O grande problema, que é bom ter claro, e principalmente os companheiros que estão nos assistindo, a ideia é o seguinte: este é um governo chamado de presidencialismo de coalizão. O que eu quero dizer com isso? Como ele não ganhou a eleição sozinho, ele diz assim, eu fui eleito, tenho a maioria no Congresso, não preciso de nenhum partido. O meu partido tem... Mas não, ele ganhou a eleição, mas ele não tem voto suficiente no Congresso Nacional, seja na Câmara ou no Senado, para aprovar as leis que ele gostaria de aprovar. Então ele precisa fazer uma coalizão, convidar partidos aliados para compor uma base, dizer o seguinte, vamos governar juntos, mas a hora que for um projeto para o Congresso, seus deputados, seus senadores votam nesse Congresso. Em que pese seja isso. O ano passado nós vimos nas votações na Câmara e no Senado que até deputados da base do partido da presidente votavam contra os projetos da presidência. Ou seja, é um governo de coalizão sem ter aquilo que nós chamamos de respaldo no Congresso. Então está muito difícil você trabalhar assim. Então o PMDB vendo essa confusão, ele prefere estar à margem de tudo isso. Ok, a gente continua a nossa conversa no próximo bloco, ok? A gente vai para o intervalo e voltamos já já. Aproveitando esse momento, gostaria de convidar você, trabalhador terceirizado do Estado de São Paulo, que é representado pelo Sindepress, venha participar da nossa corrida em 1º de maio. Será
gratuitamente para os trabalhadores associados e 2 dependentes. Trabalhador não associado, procure o departamento de benefícios e faça já a sua ficha de associação ou através do site. Você pode fazer através do site também, não precisa se dirigir até aqui a sede ou uma subsede, para que você faça a sua associação e participe da corrida, que é muito importante para todos nós trabalhadores, juntos comemorar essa corrida e o nosso Dia do Trabalho, que é muito importante. E essa corrida, olha, é realizada no Parque do Carmo, começa às 8 horas da manhã. Vá prevenido para que você possa passar o dia inteiro, que é uma festa das 8 até as 5, 6 horas da tarde no parque. Venha, vamos prestigiar o nosso dia, que é muito importante e ótimo para todos nós. Parabéns para todos os trabalhadores de São Paulo. Estamos de volta, falando hoje com Antônio Neto, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros e do SINDPD. Neto, eu queria que você falasse, claro que sobre sua análise, né, para esclarecer para o nosso telespectador um pouco sobre essa questão do impeachment. Em especial, na sua opinião, eu pergunto, esse ponto que foi colocado, a questão das pedaladas fiscais, é o suficiente para você levar um processo como esse adiante? E dizer o seguinte, na sua opinião hoje, você acha que o governo sai vitorioso dessa questão ou não? Em função até da saída do PMDB, isso deixa essa questão mais delicada para Dilma? São duas coisas díspares. Uma coisa é sair do governo, outra coisa é o processo de impeachment. Primeiro, em relação ao processo em si. Se ele não tivesse validade, ele não andaria na casa, né? Em que pese toda, eu diria, dose de fígado que foi colocada. Foi cometido um crime, né? Crime, a palavra crime às vezes pode ser um pouco crime pesada, fiscal. né? Na verdade, o Tribunal de Contas disse que o que ela fez não estava correto. E, aproveitando-se disso, alguns partidos de oposição propuseram um processo de impeachment, demonstrando essa questão da pedalada fiscal, que nada mais foi um processo que todos os governos utilizam, os governos anteriores também utilizavam, mas como o processo é com ela, no momento grave do Brasil, que o Congresso está bastante dividido, a economia está indo mal, você tem que achar uma solução. E a solução foi dizer assim, tiramos essa presidente. Como é que tirar? Para tirar é o seguinte, tem duas formas. Ou a gente anula a eleição, isso também já tem um processo lá no TSE, é bom de saber que estão avalizando lá, melhor dizendo, avaliando se houve algum problema com a chapa, com a questão do financiamento de campanha. E aí anularia a eleição e chamaria eleições gerais. Outra é o impeachment da presidente, porque ela cometeu crime de responsabilidade, que é o fato da pedalada fiscal, que é o que ela fez. Não tinha no Tesouro dinheiro para pagar, por exemplo, Bolsa Família, a Caixa Econômica pagou, ela assim que entrou dinheiro, ela pagou de volta para a Caixa, ou seja, utilizando os mecanismos internos, mecanismos do próprio governo, que a Caixa também pertence ao governo. Mas isso, segundo o TCU, não é legal. Eu achava que o TCU ia dizer, olha, isso a senhora fez está errado, né? Mas isso não... Não é porque os outros fazem que a senhora deve fazer. Exatamente, então, isso que a eu ia senhora te não falar. faça mais. E nós vamos tentar para que todos os outros governos estaduais também não façam. Isso já não era uma ação praticada, por exemplo, anteriormente? Mas aquela história, o impeachment normalmente não é por crime de responsabilidade. Se você olhar o Collor, quando foi feito o impeachment do Collor, ele ganhou todas as ações no Supremo Tribunal Federal. 5 anos depois, e teve o impeachment. O impeachment é muito mais político, para dar uma saída política. Agora, você precisa de um momento em que você tenha uma necessidade jurídica que dê o crime de responsabilidade. Por isso que estão se dizendo que é golpe. Eu até digo, se houver crime de responsabilidade e for provado, não é golpe. Agora, se não tem crime de responsabilidade e é só para trocar a presidente, aí é golpe. Mas não é uma coisa fácil de passar no Congresso. É muito difícil. E não adianta queremos comparar com o Collor. Muita gente que está nos assistindo não viveu o Collor, né? Não viveu o processo em 92. Você disse que não é muito fácil passar no Congresso, mesmo com aquele empenho todo do presidente do Congresso? Mesmo, porque a obrigação de aprovar não é da Dilma.
A Dilma não precisa, não é ela que tem a obrigação de ter 172 votos a favor. São os que pedem o impeachment que têm a obrigação de ter 342 votos. Ou seja, se eu, deputado federal, por exemplo, não compareço no dia da votação e não alcança o número de 342, não passa o impeachment. Quem precisa dos 342 votos é a oposição que enviou o pedido do impeachment. Então precisa consolidar isso. O fato do PMDB, por exemplo, que tem 69 deputados, sair da base aliada, não fazer parte, as pessoas podem dizer, isso facilita o impeachment. Não, porque a bancada vai discutir dentro da bancada e dentro da bancada terão muitos deputados que, porventura, dizem que não são a favor do impeachment e poderão votar contra ou se abster ou votar nulo. Isso independente ou de se manter no governo ou não vai influenciar em absolutamente nada? Não, porque pode Essa haver, decisão? a não ser que o partido, o PMDB, faça uma reunião das suas bancadas e feche a questão. Agora, para fechar essa questão é muito complexo, porque você tem muitas pessoas dentro do partido que são contrários, foram contrários, inclusive, até sair do governo, são contrários, inclusive, ao impeachment. Então, esse é o primeiro problema. A diferença básica de 92 no Collor para hoje, Dilma, é que Collor não tinha base de apoio no Congresso. Nenhuma. O governo Dilma tem base de apoio, perdeu uma importante base, que é o PMDB, mas mantém outras importantes bases. Você tem o PDT, o PCdoB, o próprio PT, o PP ainda está lá, outros poderão vir paralela, agora que abriram espaços nas vagas que o PMDB está entregando, virão outros partidos que poderão estar lá, que somados os votos, poderão dar garantia de não passar esse impeachment. Então, ainda é um processo muito demorado. Esse é o grande problema. Nós estamos atravessando o ano de 2016, infelizmente, só discutindo isso. Enquanto a economia vai à bancarrota, enquanto a economia gera desemprego, gera a dispensa de empregados, gera fechamento de empresas, ou seja, está todo mundo ficando muito preocupado. Que é o nosso próximo tema, que é justamente falar dos impactos de tudo isso, né, na questão, no cenário político em relação à economia. Por isso que quando a gente ouviu dizer que aberto o processo de impeachment, definido o rito, que o PT também ajudaria que fosse feito um rito sumário, ou seja, rapidamente decidindo essa questão, para que você tivesse uma solução imediata, porque você precisa sair desse impasse. E nós sabemos que, infelizmente, em política, não dá para você prever o resultado disso. No movimento sindical é como a gente abrir uma greve. Você sabe como começa e às vezes você não sabe como vai terminar. Lá é o seguinte, você pode começar tranquilamente, acabar desastrosamente, ou começar desastrosamente e terminar muito bem. Então, o impacto está muito violento, porque ninguém quer fazer investimento, ninguém quer admitir, ninguém quer dar aumento de salário, está muito confuso. Ou seja, precisa ter uma solução. Para cá ou para lá, tem que ter uma solução. Antes da gente falar aí das questões dos impactos na economia, Neto, eu queria que você também fizesse um comentário sobre esse pedido de impeachment, né, que foi protocolado na última segunda-feira pela Ordem dos Advogados do Brasil. Como é que você entendeu essa condição, essa postura da OAB? Eu não entendi. Você não entendeu? A gente sabe, é o que eu disse, a gente pode aceitar ou não aceitar. Mas a OAB reuniu o seu Conselho Federal e faz a apresentação. Ele tentou apensar a esse processo existente, que não foi aceito. Ou seja, tem inúmeros processos de pedido de impeachment na Câmara, tem inúmeros. Cada dia um vai lá e protocola um processo de impeachment. E foi a vez da OAB agora. Acho que a OAB, por ser o órgão dos advogados, o Conselho da Ordem, deve saber o que está fazendo. Se basearam numa delação premiada. Isso já me preocupa. Porque delação premiada, em que pese tenha sido feito por um senador, que era ali do governo, uma série de coisas, eu, delator, estou me salvando. Então eu posso falar qualquer coisa. O que eu quiser. E aí, como não tem o processo todo, não finalizou, pode ser até que sejam muitas mentiras. Então ainda é muito insuficiente. Mas é o que eu digo. O processo de impeachment não é um processo de impeachment meramente legalista. Ele também tem um ingrediente político muito forte.
Outra questão, também quero que você comente, até antes da gente falar ainda sobre a questão econômica, é sobre essa condição de alguns dos né, deputados que fazem parte aí da comissão especial que vai analisar o pedido de impeachment, terem aí processos no Supremo Tribunal Federal. Como é que você observa isso, né? Como é que você consegue ter uma postura de isenção nessa situação? Na verdade, mais do que a comissão, né? Vamos dizer assim que, pelo que dizem, nós temos no Congresso mais de 200 parlamentares, entre senadores e deputados, que estão em inquéritos. Eu falei aqui em relação à comissão especial por estar por tratando de uma questão tão delicada que é o impeachment. Mas essa é a nossa situação no cenário. Sim, mas a caneta está na mão deles. É como o próprio presidente da Casa, o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Existe muita especulação, a imprensa diz isso, a imprensa diz aquilo, mas ele não foi indiciado, não aconteceu nada. Então, a hora que tirarem a caneta da mão dele, ele deixa de sê-lo. Enquanto não tirarem, porque a presunção na justiça brasileira é da inocência. A presunção é da inocência, em dúvida pro réu. Só alguns eventos aí que você vê que, mesmo sem prova, condenam algumas pessoas, ou condenam antecipadamente, como a mídia já fez no caso da escola de base, por exemplo. Nós temos alguns exemplos. São alguns exemplos que ela primeiro criminaliza, destrói a imagem da pessoa e depois, no final, vê que não é nada daquilo. Então, por isso, até teve uma decisão muito complicada, que foi a decisão de que segunda instância já põe na cadeia, não tem terceira instância, que seria o Supremo, que é bastante polêmico. Então precisamos aguardar essas questões todas. Próxima questão, Lava Jato. Queria que você também fizesse uma análise aí. Como é que você tem acompanhado essas articulações todas, essa questão aí da Lava Jato? Em especial sobre a questão da ética. Eu faço um paralelo seguinte, Lava Jato, até um nome bastante simplório, né? Eu não gosto de mandar lavar meu carro em Lava Jato, porque não fica bem limpo. É muito assodado, muito rápido. E da maneira que está sendo conduzida, você veja, tem pessoas presas 6, 8 meses sem ter sido denunciado como crime, só para poder ou forçá-lo a fazer uma denúncia qualquer, uma delação qualquer, ou para humilhá-los, né? A legislação nossa é pródiga nisso. Ela está muito baseada, eu até recomendo quem nos ouve aqui a ler o livro do episódio Mãos Limpas, lá na Itália, e parece que o juiz que coordena a Lava Jato, ele é fiel seguidor dos tópicos que a Mãos Limpas fez na Itália e faz a Lava Jato no Brasil. Ou seja, não importa se é legal ou não é legal, tendo apoio popular ou não sei o que, vale a pena fazer, porque isso, não sei o que, não, eu sou legalista, não pode fazer isso. Ontem eu vi, por exemplo, o juiz Sérgio Moro se desculpar no Supremo Tribunal Federal com a divulgação das gravações dos diálogos do presidente Lula, da família do presidente Lula. E dizendo, não, eu fiz isso sem intenção, mas já fez. Isso parece o Erramos da Folha. Você faz uma manchete da primeira página desse tamanho e vai lá 3 linhas no Erramos aqui no canto que ninguém vê. E a justiça não tem muito essa condição de errar dessa forma, né, Neto? Não pode. E você pode gerar um clima que está gerando no país de tal maneira que você hoje, dentro da sua família, dentro das relações de trabalho, dentro das relações políticas, as pessoas estão todas divididas. E como a televisão tem uma credibilidade muito grande, ela está passando aquilo que interessa a ela passar. Ela criminaliza sempre as mesmas pessoas, o mesmo partido. E as demais questões você não vê ao largo. Vou dar um exemplo do Trenzalão aqui de São Paulo. Perfeito? Ontem mandaram prender 7 pessoas por crime de cartel, 7 dirigentes das empresas. Mas e do lado de cá, do lado do governo, que é do PSDB, que é tucano há 20 anos aqui em São Paulo, quem é que foi indiciado? Nenhum. E o Banco da Suíça lá, a Suíça manda para nós, dizendo que, olha, o senhor Robson Marinho recebeu em contas na Suíça 2,5 milhões de dólares, não sei o quê. Mas aqui, para o lado do PSDB, para o lado do governo tucano, não.
E assim tem sido com relação à CPI da merenda, por exemplo. Tudo. Todos que foram presos são ex. São ex. Dão o direito da defesa, dão o direito da dúvida. Não, esse não fez. Olha, não vamos divulgar a lista, porque é uma lista que poderão ter inocentes na lista. No outro lado, a conversa de mãe e filho, o nego publica a todo momento, que é para você ficar realmente parcializado na discussão, né? Ter uma visão parcial. Okay. Eu acho que isso é um problema. Nada justifica ultrapassar o Estado de Direito, o Estado democrático, a Constituição. Nada. Porque nós já vivemos, eu que tenho esses cabelinhos brancos aqui, que viveu a questão da ditadura militar, que viveu todo o estado de exceção que nós vivemos, sei como é que acaba isso, né? É a história do filme que a gente já viu, que o mocinho morre no fim. Aliás, no Brasil tivemos muitos mocinhos que morreram ao longo de toda a ditadura militar. Ok, Neto. Bom, a gente vai para o nosso último intervalo e voltamos já já. A colônia de férias do Sindepres em Bertioga é sem dúvida o melhor lugar para o descanso e a diversão de toda a sua família. Localizada em frente à praia da Enseada, possui 36 quartos, cada um com capacidade para 4 pessoas. Todos equipados com TV LCD, frigobar e ar-condicionado e com uma vaga na garagem. Faça a reserva agora e comece a planejar o seu divertimento. Para você que não é associado, não perca tempo e associe-se para desfrutar desse benefício. Informações 0800 55 26 23 ou 11 31 13 0500 www.sindepres.org.br ou benefícios@sindepres.org.br. Voltamos com o último bloco do Sindepres Entrevista, que conversa hoje com Antônio Neto, presidente da Central dos Sindicatos Brasileiros e do SINDPD. Neto, agora a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão econômica, né? Infelizmente a gente não tem praticamente nada de bom para contar aqui para o povo brasileiro, para o trabalhador brasileiro. E aí, de tudo isso que nós já conversamos em relação ao cenário político, qual tem sido os grandes impactos na economia? Olha, há uma parada total do governo. O governo está imobilizado. Ao estar imobilizado, as grandes obras de infraestrutura que são bancadas pelo próprio Estado, ou seja, rodovias, hidrovias, hidroelétricas, ou a própria Petrobras, que está bastante abalada em função aí da Operação Lava Jato, você vê que com isso nós tivemos um volume de desemprego muito grande, porque param e aí por cascata vai parando as coisas. Aí você vê, eu acordo pela manhã, sei que meu vizinho perdeu o emprego e eu estava pensando em comprar alguma coisa, falo, não vou comprar essa coisa agora, não sei o que pode acontecer comigo. Ou seja, há uma insegurança natural. Generalizada, natural. Inclusive, né? E há um desânimo. Você olha para a televisão, é só cada dia. 26ª fase da Lava Jato, e prendeu não sei quem, não sei o quê, pegou documento, não sei o quê. É só isso. Quer dizer, e nós temos grandes coisas, né? A economia brasileira podia estar bem organizada, vinha bem até o ano passado, fechou o final do ano bem. Aí, de repente, em 4 meses, parece que acabou tudo. E quais são as perspectivas, Neto? Eu sou um otimista. Temos que resolver essa questão do processo de impeachment, seja para que lado for, e temos que ter um programa, seja Dilma, ou seja quem a sucedê-la, se tiver o que for que acontecer, tem que ter um projeto emergencial de retomada do desenvolvimento, do crescimento, da geração de empregos. Então você tem que ter pontos, tipo assim, faz de conta que eu ganhei a eleição agora, tem meu programa de 100 dias para em 100 dias, 90 dias eu fazer a economia girar. Eu tenho como fazer isso, o governo tem como fazer isso. E quando você fala do andamento do impeachment dentro desse contexto da economia, significa o quê, Neto? Que não vai acontecer nada economicamente favorável para a população brasileira enquanto essa coisa do impeachment não for resolvida. Isso significa o quê? Até final de ano praticamente, porque existem prazos e prazos. Mas você tem, acho que agora em abril, você finaliza as 10 sessões, você tem uma votação em plenário que diz se segue o processo ou não segue o processo. E aí cai no Senado, e o Senado em pouco tempo pode dizer o seguinte, vai abrir o processo. Se for abrir o processo, aí o processo de impedimento dela tem 6 meses para ser julgado. Mas, se abrir o processo, ela será afastada por 180 dias, assume o vice-presidente e você trabalha
e fica correndo aquele processo. Aí depois desse processo de 6 meses vai dizer, tem impeachment ou não tem impeachment. Se tiver impeachment, continua o vice-presidente, quer dizer, é um processo normal. Mas considerando que nós já estamos Em março. Abril. Praticamente abril. Abril, acho que em abril tem uma grande definição, que é a votação na Câmara, se segue o processo de impeachment ou não. E aí você tem toda a virada. E o principal problema, na realidade, que nós temos para medidas da economia é que muitas das medidas da economia precisam passar pelo Congresso. E o Congresso está tomado por essa discussão. Então você não consegue discutir outra coisa enquanto não solucionar essa. Mas existem outras coisas que o governo poderia fazê-lo que não dependem do Congresso. Né? Tem muita coisa que ele pode... são seus investimentos, são mudanças na burocracia pública. Ouvindo a Luísa Trajano, ela disse que, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ela leva 4 meses para abrir uma loja, que vai gerar emprego. Então, o crédito ao consumidor, o crédito para pequena e microempresa, você tem uma série de atitudes que o governo pode tomar, que faz com que a economia possa girar e com isso você poder sair desse marasmo. Nós estamos numa inércia terrível. Esse impasse está judiando de todo mundo. Quem tem dinheiro, quer investir, não investe, pensando como é que vai ficar a coisa. A falta de credibilidade do governo, a briga política, seja não só com o PMDB, mas com os demais partidos da base. Ou seja, precisa ter É que, na verdade, as forças elas estão todas voltadas para essa questão política, né? Então você não vê nenhum a crise é muito maior política do que econômica. Até porque, se você olhar para a poupança que o Brasil tem quase 400 bilhões de dólares poupado como reserva internacional. Quer dizer, se eu estou com um problema de 100 milhões ou bilhões de reais, se você dividir por 3, dá 30 bilhões de dólares. Eu tenho 380, quase 400 bilhões de dólares como reserva internacional. Isto aqui é 10% do que eu tenho lá. Se eu trouxer metade do que eu tenho lá para dentro, para injetar na economia, eu faço girar essa economia muito rapidamente. E isso não depende do Congresso. Isso depende do governo assumir que precisa imediatamente fazer alguma coisa para reverter o processo. Se ela tivesse feito isso já há algum tempo, ela poderia até não estar na situação que está. Mas ela preferiu, tendo uma poupança muito grande, fazer um ajuste fiscal interno. E com isso ela ficou exprimida no ajuste fiscal, tendo reserva. Eu já disse isso em vários locais, vou repetir para nós aqui. Se eu tenho uma poupança e eu tenho uma emergência na minha casa, eu não faço dívida. Eu não corto coisas da minha casa. Eu imediatamente pego o dinheiro da minha poupança, uso a minha reserva e depois a reponho. Ela poderia ter feito isso. O ano passado ela criou todo aquele problema com o ajuste fiscal dela de 90 bilhões ou 110 bilhões, não importa, de reais, que se você dividir por 3, que eu estou falando dólar a 3, não a 4, está dando em torno de 35 bilhões de dólares. Eu tenho 380 bilhões de reserva. Por que eu não peguei 35 que fiz a cobertura? É dinheiro que faz parte do meu balanço. É da minha receita, é do meu dinheiro, é minha poupança. Por que eu não cobri o rombo com esse dinheiro? Não sei. Isso que é. Não sei. Isso caracteriza o quê? Eu tenho cobrado dele incompetência. Não. E volto a dizer, competência não é motivo para impeachment. Certo? Competência não tem que esperar 4 anos da próxima eleição. Mas aí é um erro crasso, é um erro de macroeconomia. Eu tenho cobrado isso dos economistas, do governo. Em todos os lugares que eu sou chamado a falar, eu levo essa questão do dinheiro que eu tenho guardado e o ajuste fiscal feito. Se eu deixar, já teve época que o Brasil teve só 8 bilhões de dólares de reserva internacional. Só 8. Nós estamos com quase 400. Se eu deixar 100 lá e trouxer 280 ou 300 para dentro da casa, botar a casa em ordem, cobrir todos os rombos que eu tenho, e investir em infraestrutura, e investir na Petrobras, e fazer uma série de investimentos, eu gero emprego, desenvolvimento, salário, renda, giro a economia da maneira saudável. Infelizmente não é essa a visão deles. Esse dinheiro, e é bom que você que está me vendo saiba, é aplicado em títulos americanos cujo rendimento é negativo. Eu, além de pagar um juro alto no Brasil de quase 15% ao ano, eu aplico lá a juro negativo. Quer dizer, eu perco 2 vezes. Porque aqui, a hora que eu pago o juro alto e lá o meu dinheiro perde. Então, por que eu não faço o inverso?
Por que eu vou captar dinheiro no mercado a 16, 17, 18% ao ano se eu tenho dinheiro lá que está me rendendo menos meio, menos 0,3? Eu não consigo entender. Não sei se eu sou muito simplista, mas eu penso o seguinte: se eu, por acaso, tenho dinheiro reservado, a hora que eu preciso de dinheiro na minha casa, eu não faço dívida. Eu pego da minha poupança e cubro o rombo que eu tenho, para depois eu repor o que eu tinha poupado. Eu acho que esse é o grande problema. É um problema de macroeconomia. A quem está servindo essa macroeconomia? Está servindo aos rentistas. E aí você não precisa ser gênio matemático, não precisa ser economista, não precisa nada. É só você olhar o quanto os bancos têm efetivamente ganho ao longo desses 2 anos, o quanto deu efetivamente de lucro cada um deles, seja o Itaú, o Bradesco, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, todos eles. Que continuam sempre na lista número 1, aí em cima, como os que mais faturam, né? Falando aqui um pouco rapidamente, Neto, queria que você falasse um pouco sobre essa questão da reforma previdenciária. Isso é outro erro. É um erro crasso. E que, pelo que a gente tem acompanhado, vai passar na primeira oportunidade? Isso é real? Não passará. Não deixaremos. O movimento sindical está muito tranquilo com essa discussão. Primeiro, que não precisa fazer essa reforma da Previdência. Eu faço parte da comissão que está discutindo lá com o governo as alternativas da Previdência. Eu tenho dito é o fórum. Eu tenho dito o seguinte: primeiro me diga, quanto devem as empresas para a Previdência? Segundo, o que eu tenho de imóvel e imóvel? Diz que a maior imobiliária do Brasil é o INSS, que as empresas, quando não têm como pagar, pegam os patrimônios. Terceiro, já foi feita uma reforma da Previdência grande, que em 2026 o fator 80-90 vai ser 90-100. Então já terá dito que para se aposentar precisaria ter pelo menos 35 anos. 60 e 65, ou seja, não tem razão de mexer. Esse rombo existe dentro da Previdência Social? Claro que não. Primeiro que a Previdência Social não pode ser discutida só como Previdência Social. Ela faz parte de um conjunto que nós aprovamos com muita luta no Congresso Nacional, na Constituinte, que é a Seguridade Social, que é saúde, previdência e assistência social. Esse conjunto dos três, com todas as suas arrecadações ao longo de todos os anos, desde que assim foi criado, foi superavitário e grande o número. Então não há o que discutir. Discutir só a Previdência é crime lesa pátria, é crime lesa trabalhador. E nós não vamos permitir isso. CPMF, Neto? Tá, é um imposto que eu gosto. Não se assuste. É um imposto que o rico paga. Veja você acha que existe caixa 2 nas empresas? Você já ouviu falar dessa história de caixa 2? Não. Nunca ouviu, né? Caixa 2 não paga imposto. Se tiver CPMF, paga imposto. O traficante tem conta no banco, paga imposto. O sequestrador paga imposto. O ambulante informal tem conta no banco, não paga imposto, vai pagar o imposto ali. E a grande, imensa maioria do povo brasileiro não tem conta bancária. Como é que fica? Eles não pagam CPMF. Quem vai pagar CPMF? Quem tem conta bancária. Você veja que é um imposto barato, insonegável. Por isso que o patrão é contra, por isso que a elite é contra. Faz um papel fiscalizador muito grande. Vai pagar. Então esse é um imposto importante que a gente deveria olhar com mais bons olhos em cima disso. Mentem muito para os trabalhadores, para o povo em geral. O imposto do cheque vai tomar... Não, esse é o que vai tomar dinheiro do rico. Esse é o imposto que toma dinheiro do rico. Porque no Brasil quem paga imposto é pobre. Vejam vocês. Os acionistas recebem dividendo, não pagam imposto. O rico morre, a herança vem tudo para o filho, o imposto é muito pequeno. Nos Estados Unidos, por exemplo, é 50%. A herança em transmissão é 50% fica para o Estado. Ou seja, nós precisamos tributar o rico. E o CPMF tributa o rico. E vou repetir, o rico, aquele que sonega, aquele que tem caixa 1, 2, 3, 10, aquele que é traficante, aquele informal, todo mundo que tem conta no banco vai passar. Neto, a gente está terminando já aqui o programa. Para a gente encerrar, eu quero que você fale um pouco sobre a Central dos Sindicatos Brasileiros e essa parceria com o Sindepres agora, né? Então a pergunta é, como é que a Central dos Sindicatos Brasileiros vai poder ajudar o trabalhador terceirizado e temporário no estado de São Paulo? Quais são as formas de ajudar esse setor? Bom, em primeiro lugar, a CSB acabou de sair de um congresso bastante vitorioso, com mais de 1.300 delegados e observadores, elegeu uma nova diretoria, que inclusive o Sindepres tem o seu diretor
como vice-presidente da Central. Ou seja, e aí vamos criar cada vez um elo mais próximo com a categoria que pertence ao Sindipres, todos os seus trabalhadores. Nós investimos muito na Central na qualificação dos dirigentes sindicais. Nós achamos que para eu atender melhor o trabalhador, eu tenho que preparar os dirigentes sindicais para que eles possam exercitar cada vez mais a sua representação. Então, estamos colocando à disposição dos sindicatos filiados, não é diferente com o Sindipres, primeiro, cursos de formação, seja de qualquer nível, negociação, oratória, questão de gênero, todos os cursos que você possa ter dentro do portfólio que nós temos lá da Central. Segundo, na luta específica da categoria. E aí, tudo que a categoria precisar, por exemplo, nessa questão da luta por uma lei que regulamenta pela regulamentação da terceirização. Trabalho terceirizado e as garantias para o trabalhador terceirizado, a Central vai estar junto, ao lado, discutindo com o Congresso Nacional, porque o projeto agora, por exemplo, está no Senado, para que a gente, o mais rapidamente possível, garantimos que esses 14 milhões de trabalhadores que temos no Brasil, que são de empresas terceiras, possam ter seus direitos garantidos e não serem massas de manobras, como a gente tem visto aí com essa história das empresas desaparecerem, abandonarem seus trabalhadores, exigindo que uma legislação que proteja o trabalhador e também garanta aquilo que nós defendemos, que é uma questão jurídica bastante organizada. Então, eu creio que será uma parceria bastante vitoriosa, porque quando a gente, mesmo não estando filiado a nós, o Sindipres, ele contava com o nosso apoio, porque tínhamos vários sindicatos nossos, que também são sindicatos de empresas terceiras, né, de trabalhadores terceirizados. E com isso, trabalhávamos juntos muitas causas dentro do Congresso. E talvez tenha sido isso que aproximou o Sindipres da Central e fez com que ele pudesse compartilhar conosco a construção de uma Central diferente, apartidária, mas não apolítica, e que tem, acima de tudo, um compromisso com os dirigentes sindicais e com os trabalhadores que eles representam. Ok. Neto, mais uma vez, obrigada por nos receber. Ficamos muito gratos aqui por essa entrevista, acho que foi bem esclarecedora. E a gente espera uma próxima oportunidade de tratar de outros temas aí. Ótimo, vamos tratar assim. Eu que agradeço a oportunidade, a gentileza e a generosidade de vocês. Não é sempre que você tem um espaço, é bom que você está vendo, saiba disso, de você poder expor suas ideias, porque você sabe, não se acessam as mídias, mas então a mídia sindical é uma mídia muito importante. E eu sempre parabenizo o Sindipres por manter esse trabalho de ter a sua TV e fazer com que cotidianamente tem assuntos para levar todos os seus trabalhadores, levar para o patronato, para que ele conheça a realidade que temos dentro de cada um dos setores, da Central, os problemas nacionais, trazendo figuras diferenciadas para falar. Eu fico muito orgulhoso de ter o Sindipres filiado à Central e com o trabalho que tem sido feito pela diretoria do Sindipres. Ok. Muito obrigada, Neto. A todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.